Muito bem. Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 21. Ou como diriam os entendidos, Acopalipse. Apocalipse 21. Eu vou ler a partir do verso 1, tá bom? Diz assim, vi novo céu e nova terra, verso 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eis que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha tinha da cidade 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma destas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite.
e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de o Senhor, em alguma medida, descortinar novos céus e nova terra. Muito obrigado, porque é para lá que nós estamos indo. Dá-nos da tua bênção, Deus, para entender esse lapso histórico em que vivemos, para que jamais percamos o objetivo que o Senhor tem para nós, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Se conosco na reflexão disso nessa noite, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa os irmãos entrarem ali. Novos céus e nova terra. Deixa só a turma entrar. Eu gostaria de refletir com vocês sobre novos céus e nova terra. Na verdade, há muitas razões, até fáceis de elencarmos, para subsidiar a razão pela qual é de grande importância refletirmos sobre novos céus e nova terra. Primeiro, porque é para lá que nós estamos indo. Nós estamos aqui de passagem. E isso serve mais ou menos quando você vai fazer uma viagem e você tem dúvida se o caminho que você se encontra de fato vai lhe dirigir ao objetivo proposto. Quem de nós, por exemplo, já não esteve numa estrada e no meio da estrada não pega GPS, se tinha uma curva, você virou e falou, será que é por aqui mesmo? Será que eu estou certo? Você bate aquela dúvida, aí você vai, então vamos andar mais um pouquinho, na primeira placa eu me certifico que eu estou no lugar certo. E aí você anda, e anda. Se for em São Paulo, e anda mais um bocadinho, né? E se for um baiano, e anda, e assim vai, cada um vai descrevendo esse tamanho de andada. Tem gente que, para se certificar que está indo para o lugar certo, às vezes precisa andar 30, 40, 50 quilômetros para finalmente descobrir o retorno. Nem é a placa para saber se você está indo para o lugar certo. E aí você se pergunta, eu devo retornar não sei para onde ou eu continuo não sei para onde? Porque eu não faço a menor ideia de onde vai e de onde vem. E para evitar circunstâncias como essa, é sempre importante nós pausarmos o nosso coração para refletirmos sobre novos céus e nova terra. Uma outra razão plausível é porque o texto de Paulo aos Colossenses fala que do lado direito de Deus, além de ser do lado direito, mas eu não sei onde é, porque eu não sei qual é o ponto de referência, mas o lado direito de Deus é onde Cristo habita. E ele diz, pensai nas coisas lá do alto. Coloquem o coração nas coisas do alto, porque é lá que Jesus Cristo vive. Então, a razão de nós pensarmos sobre novos céus e nova terra é porque é de lá que virá a cidade santa. E se nós não perdermos de foco o objetivo de continuar olhando continuadamente, se me permite a redundância, para Jesus Cristo, para o alto, porque é lá o lugar da habitação dele e certamente lá será o lugar da nossa habitação. Que vai ser na terra, tá? Mas assim, nesse lapso de histórico a gente tem que olhar para o céu, ok? Então, poderia elencar várias outras razões, mas essas são duas mais do que suficientes para subsidiar a importância
de pensarmos sobre novos céus e nova terra para evitarmos eventuais escolhas equivocadas de estradas que certamente não nos levarão para onde nós imaginamos que levarão. Mais ou menos como o provérbio diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dá em cabo de morte. Interessante. Então, você tem certeza que você está indo para o céu? Você tem certeza que seu caminho não parece que está indo para o céu, mas você está indo para outro lugar? E aí não tem volta? Então, para a gente evitar isso, alguém até perguntou, fazendo uma menção de Agostinho, por que Deus não falou exatamente sobre o dia da sua vinda, quando será? Uma resposta plausível é porque aquele dia está escondido de todos nós, para que dia após dia nos mantenhamos alertas. Você tem certeza que você pegou a estrada certa? Até as parábolas de Jesus Cristo, 6 delas pelo menos, se você não sabe a importância do gênero literário, um deles é parábolas. E entre eles, Jesus Cristo escreveu 1/3 do seu ensino à luz de parábolas. E dessas parábolas, 6 delas falam da importância de vigiar. Então, nesse sentido, eu quero convidar cada um de vocês para tirar algumas lições sobre novos céus e nova terra, como se fossem placas de uma estrada, para que, mais ou menos, quando a gente viajou, eu não sabia, né? Vai lá para Caixa Prego. Eu descobri a praia de Caixa Prego. Tirei foto lá. É longe para entender o negócio mesmo. Não sei se é por causa dessa praia ou não, né? Mas tem a praia do Caixa Prego. O baiano, pelo menos, tem essa expressão. Vai para o Caixa Prego, né? Vai para longe, onde Judas perdeu as botas, coisas dessa natureza. Eu achei a Caixa Prego. É longe mesmo. E é lá na Bahia, tá? Nada contra a Bahia, não, porque eu morei na Bahia, cresci na Bahia. Eu estou fazendo uma descrição, beleza? Então, uma lição que a gente pode perceber para ter clara a placa e evitarmos eventuais percursos equivocados, e se for necessário, quem sabe, a gente deve fazer o retorno para buscar o caminho correto, é que novos céus e nova terra foram construídos sobre a verdade ou verdadeiramente. Está lá esses textos, capítulo 21, verso 14, onde ele diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A razão para isso é para mostrar que, para entrar na cidade, Efésios diz que o fundamento é o fundamento dos apóstolos. Não há mais apóstolos, apóstolo tem que ter vários critérios, um deles é testemunhado pessoalmente o ministério de Jesus Cristo. Todos os que testemunharam pessoalmente o ministério de Jesus Cristo já morreram. Então, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela é fundada sobre a verdade que se encontra no ensino dos 12 apóstolos, que, diga-se de passagem, vieram apenas replicar e explicar o ministério de Jesus Cristo. Eles não inventaram da sua cabeça. Nunca, jamais Deus deu uma profecia ou ela brotou por particular elucidação humana. Pelo contrário, homens santos da parte de Deus, com o Espírito dele, do próprio Jesus Cristo, que neles habitava, fez com que eles testemunhassem a verdade sobre as coisas e o momento em que nós nos encontramos e para onde nós devemos focar o nosso pensamento e o nosso objetivo. Novos céus e nova terra construídas sobre a verdade. No verso 18, maravilhoso, ele diz: a estrutura da muralha é de jaspe e a cidade é de ouro, mostrando que há uma absurda iluminação, mostrando que há clareza nos eventos em que acontecem nessa cidade, e, além do mais, quem de nós pensa que uma estrutura de um muro seja feito de uma pedra preciosa? Não é só o fundamento que é a verdade, a estrutura é a verdade e as portas também são de verdade. O que significa que é impossível que nela entre qualquer coisa que faça oposição a algo verdadeiro.
Então, se nós pretendemos entrar na cidade santa, temos que nos acostumar com a verdade. Não é a verdade doa quem doer, não é disso. Nós temos que nos acostumar que Deus é um Deus da transparência, da clareza, da absoluta contrariedade da parte de Deus, quando eventualmente existem palavras, ações, gestos dúbios. Dubiedade não vem de Deus. Tem muita dubiedade hoje na internet, que as pessoas fazem, falam, e você fica, isso aqui é um elogio, isso aqui a pessoa está tirando uma da minha cara, isso aqui a pessoa está querendo se aproximar, a pessoa está querendo se afastar. O que exatamente significa isso? Então, a pessoa não diz exatamente o que significa, porque o objetivo dela é, de fato, não estar claro exatamente o que ela significa. Porque assim, qualquer coisa, se alguém cobrar, ela pode fugir para a direita ou para a esquerda. Clareza. A cidade foi construída sob clareza. Todos nós sabemos da dificuldade que existe, onde nesta clareza a estrutura da cidade de pedras preciosas, a própria cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro limpo. Clareza. É assim que nós devemos nos acostumar. Não confunda clareza com brutalidade. Não confunda clareza com ignorância. Não confunda... É ignorância, tá? Eu sei. Não confunda clareza com aspereza. Não confunda clareza com falta de educação. Não confunda clareza com falta de respeito. Comigo é assim, eu sou claro, é a verdade sobre a mesa. Nem Jesus Cristo não se utilizou desse argumento. Porque ele mesmo, que sempre falou a verdade. Aliás, Pai, a minha comunhão contigo, eu só estou falando isso para que as outras pessoas saibam que nós temos uma relação limpa, clara. Mas eles aqui não sabem. Jesus Cristo diz, eu tinha outras coisas para falar para vocês, mas não posso falar, porque vocês não aguentam. Clareza não dá liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, o super sincero. Não. Ainda mais, a gente vai ter que achar um caminho, porque nessa cidade é isso que existe lá. Se a gente não gosta de clareza, a gente vai ter dificuldade de aqui, como oásis, como verdadeiros postos de gasolina para enchermos o nosso tanque enquanto nós andamos em direção ao nosso objetivo, nós teremos dificuldade em que a clareza seja exercida por nós, porque às vezes confundimos clareza com estas coisas que eu acabei de dizer. Lá no verso 21, não só os 12 apóstolos, não só a estrutura de jaspe, não só a cidade é de ouro, mas, no verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, cada uma destas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A praça da cidade é como ouro puro, como vidro transparente. Por que ele diz isso? Resposta, porque quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente sabe que existia logo na entrada, porque elas eram moradas, na entrada da cidade, uma praça. Eu, pelo menos, cresci na Bahia com uma praça. Não era exatamente na entrada da cidade, era no meio da cidade. Mas nas cidades do Antigo Testamento era na entrada. E era na entrada, quando eles entravam, ali que as negociações aconteciam. Como diria Provérbios, não diga sobre determinado ato, nada vale, e depois sai se gabando. É assim que um comprador faz. É assim que um negociador faz. Tenta ludibriar o outro. Não, esse carro aqui não presta, essa sua casa não vale nada. Por que eu vou comprar essa roupa? E faz um ato de depreciação das coisas, mas eu cansei de andar nas minhas andanças por aí, não é aqui, de pessoas tentando depreciar as outras pessoas. Porque ela não aguenta aquilo que existe na vida desta pessoa. Ela não consegue se dá conta da maneira como Deus trata essa pessoa, mais ou menos como o Salmo 73. Um camarada foi comprar uma âncora. Aliás, ele foi comprar coisas antigas. Sabe, eu esqueci o nome na internet, aqueles que procuram coisas antigas assim, esqueci o nome do programa, relíquia, sei lá o quê. E ele encontrou uma âncora,
E o vendedor disse, o dono, né? Eu quero $300. Não tenho a menor ideia de quanto vale isso. E o comprador disse, bom, eu também não sei quanto vale, é melhor, né, me certificar para poder negociar com você. Ele liga para alguém que tem conhecimento de âncoras e ele pergunta, tem isso? Tem. O bizu tem assim? Tem. Assado 9 fora tira 30? Tem. Então essa âncora aí vale para vender fácil entre 9 e 12 mil dólares. Ele falou para o comprador. Você imagina o que aconteceria se for... Muita gente diria, o comprador disse que isso aqui nem 300 não vale, velho. Estou fazendo um favor para você. Vende esse negócio por 100 e se livra desse entulho. Ele disse para o camarada assim, olha, eu acabei de saber que a sua âncora vale entre 9 e 11 mil dólares para vender fácil. Vamos fazer assim? Eu vou pagar 7 mil dólares para você, porque eu vendo por 11 mil dólares e ganho uns trocados, mais ou menos 4 mil dólares em cima de você. Pode ser assim? Claro, pode ser. Por que a gente não faz isso? Por que as negociações não acontecem dessa maneira? Por que eu preciso dar um exemplo como esse, que é absolutamente estranho na prática de todos nós? Porque, às vezes, na praça das nossas cidades, elas agora não são constituídas de ouro puro, mas a cidade, a praça pública da cidade celestial, ela é absolutamente de ouro puro como vidro transparente. Há transparência nas relações. É possível existir saúde, salubridade, aproximação, quando entre nós, mesmo que existam negociações, nós somos claros um com o outro. Talvez muitos de nós tenhamos mágoas justamente por negociações que as pessoas não deixaram claro as verdadeiras coisas, fizeram meio na dubiedade. Então, se a gente faz assim, a gente não está preparado para ir para o céu, porque no céu não tem isso. Na Nova Jerusalém, a prática da negociação clara, limpa e honesta é comum. É coisa do dia a dia. Faz parte da relação das pessoas. Então, a minha questão é o seguinte, se nós estamos indo para lá, e lá, aqui, é como se fosse um treino para isso que nós iremos viver lá. Então, se lá as negociações podem acontecer na praça pública como ouro puro, como vidro transparente, nós precisamos trazer isso para as nossas práticas diárias, onde elas precisam, eu continuo acreditando nisso, falar a verdade com educação, falar a verdade com jeito, falar a verdade com pureza, falar a verdade, negociar colocando a verdade sobre a mesa, onde existe dinheiro, onde existe troca, onde um compra e outro vende, onde alguém quer se livrar de algo, mas para que a outra pessoa aquilo é útil. Isso não precisa ser depreciativo. Já que você vai mesmo, eu conheço gente nas minhas andanças por aí que vai em velório só para comprar a mobília das pessoas que estão passando apurado. E aqui eu vou dizer que em Marte o negócio não é fácil, não. Lá o negócio não entra se não for profissional, não. Profissional da verdade, profissional da clareza, profissional da honestidade. Então, a primeira coisa de Novos Céus e Nova Terra é que ela é fundada de maneira literalmente verdadeira, ou verdadeiramente. A segunda coisa da Nova Jerusalém é que ela é fundamentada graciosamente. É que eu estou tentando enxergar o que eu escrevi, tá? Fica tranquilo, o que eu enxergo. Graciosamente, esse é o ponto. Capítulo 21, verso 13. A palavra de Deus diz assim sobre graciosamente. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. O objetivo aqui é apenas demonstrar que a cidade tem acessibilidade. As pessoas ainda podem enxergar nela. As portas ainda se encontram abertas de qualquer lado. Ele diz lá no verso 25 do capítulo 21. As suas portas nunca jamais se fecharão nem de dia, porque nela não haverá noite. Veja que interessante. Uma cidade aberta. É interessante quando a gente pensa lá em Hebreus sobre a cidade de refúgio,
A cidade de refúgio era quando alguém matava alguém sem querer, sem querendo. Não é querer querendo não, né, gente? É sem querer, sem querendo. Matou, foi um lapso, aconteceu. Ele não fez isso de propósito. Pode acontecer. E alguém da família que o outro morreu sem querer querendo, não acredita nisso. E o cara vai ser o vingador da família e cai matando em cima do outro. O que o outro fazia no Antigo Testamento? Corria para a cidade de refúgio, porque o vingador vinha atrás dele. E quando ele entrava na cidade de refúgio, o vingador não podia tocar naquela pessoa enquanto o sacerdote vivesse. Veja que curioso. Uma característica da cidade de refúgio é a sua acessibilidade 24 horas por dia. Tem gente que está acostumado, eu gosto de cidade grande porque tem restaurantes 24 horas por dia, tem farmácia 24 horas por dia, tem posto de gasolina 24 horas por dia. Aí você vai para o interior do interior, aí quando dá 5 horas da tarde já fechou tudo, não tem mais nada aberto. Você fala, meu Deus do céu, que coisa mais esquisita, porque a gente gosta das coisas abertas. Então, a gente pode até morar no interior, mas a cidade celestial, ela não se fecha. Imagina você que o camarada está correndo e quando ele chega lá, na cidade, o vingador atrás dele, ele bate na porta e diz, sacerdote, deixa eu entrar. E ele coloca aquela plaquinha, tipo uns camaradas, eles colocam horário de almoço, volto daqui 2 horas. Morreu. Já pensou se ele fosse depois das 5 horas da tarde correndo e chega na cidade de refúgio e ele diz, fechamos mais cedo, é feriado facultativo, vai ter jogo do Brasil, volta amanhã. Morreu. Uma das características da cidade de refúgio era a acessibilidade. Eu insisto, eu trabalho, eu continuo fazendo, às vezes contra a minha própria alma, o desejo de, na igreja, ou diante das pessoas aí fora, dizerem a elas, manifestar a elas que eu quero ser uma pessoa acessível. Tem gente que usa disso de maneira aberta, com transparência, usa de maneira tranquila, e tem gente que se aproveita da acessibilidade para jogar pedra, para dar pedrada, para vir com 3 pés no peito. E a despeito dos meus desejos, às vezes, de em quando, fechar as portas do meu coração, isso não é o que acontece com a cidade de refúgio. Nós precisamos aprender que, a despeito das experiências eventuais ruins que nós tivemos na nossa vida, se queremos nos parecer com Jesus Cristo, temos que ser acessíveis a Ele. Não é um pastor acessível, são crentes acessíveis. Porque tem crente que é inacessível, a ponte se quebrou e não tem a construção e literalmente no governo da vida dela, nem licitação ainda não colocou para colocar as novas pontes, para que a acessibilidade exista. O pastor que seja acessível, eu não quero nem saber, eu não tenho responsabilidade com isso. Não é verdade, porque se queremos nos parecer com Jesus, temos que ser como Ele foi. Esse é o desafio. Ter um pastor acessível, ter presbíteros acessíveis, ter diáconos acessíveis, não é, crentes acessíveis, não é porque a gente é bonzão, porque a gente é melhorzão, porque eu sou fera, eu estou na moda, porque eu consigo abrir meu coração, é porque Deus é acessível, porque Cristo é acessível. E se queremos nos parecer cada vez mais com o nosso irmão mais velho, independentemente da funcionalidade que a vocação de Deus nos coloque no meio do seu povo, Ele exige que, como Ele é, assim também nós sejamos acessíveis. Eu estranho. Eu disse ao conselho já, várias vezes. Eu estranho quando eu não vejo pessoas acessíveis. Isso é bem esquisito. Não cheira cristianismo. E eu estranho também quando as pessoas abrem a porta, mas vêm trazendo, colocando como um campo minado, sabe? Aquelas minas que a pessoa diz, se quiser, anda. Mas anda, mas na hora que pisar você vai morrer. É uma acessibilidade meio inacessível. Irmãos, você precisa abrir as portas do seu coração, como Paulo disse à igreja de Corinto, meu coração é aberto e o de vocês é apertado, dilatai-vos em vosso coração. A responsabilidade de abrir caminho. Como é que chama, Sebastião, abrir picada? Assim, não é picada de mosquito, não é picada, assim, né? Você está abrindo uma mata fechada. Aí vem um cara com facão e vai abrindo para ter acessibilidade. Você é responsável, como lugares que nevam, em que a neve fechou a porta.
E agora ninguém consegue entrar. Aí você vê os donos, tem dono que compra trator, sei lá se é assim que fala, alguma coisa para tirar neve, tem dono que não tem dinheiro, vai no muque mesmo, tentando tirar neve, mas a responsabilidade de limpar a porta da casa é do dono da casa. A responsabilidade de limpar seu coração é sua, não é minha, e nem de ninguém. Então, quando alguém tem um coração fechado, a única coisa que dá para fazer é orar, porque não dá para entrar. A picada é muito fechada. A pessoa clara e notadamente diz, às vezes não com palavras, mas diz com toda clareza que ela não quer que ninguém chegue perto. Não é assim a cidade santa, a Nova Jerusalém. É uma cidade graciosa porque ela é aberta, mas, graças a Deus, ela também é graciosa porque no verso 12 diz que tinha uma grande muralha. Muralha, você sabe, como cidade derrubada que não tem muros, assim é aquele que não tem domínio próprio. Muralha é um limite. As cidades tinham muralhas como proteção. Então, na Nova Jerusalém, a despeito de ter 3 portas no verso 13, a norte, a leste, a sul e a oeste, demonstrando a sua absoluta acessibilidade, isso não quer dizer que pode entrar qualquer coisa nessa cidade. Pode entrar do jeito certo. Porque ele diz que, para entrar, tem uma grande e alta muralha. Então, você imagina você chegando na cidade, eita, meu Deus, aquele muralha assim, enorme. Você diz, meu Deus do céu, como é que vai para entrar nesse negócio aqui? É porque não é para entrar de qualquer jeito. Pode entrar, mas do jeito certo. Ainda ele diz mais adiante, no verso 18, quando ele fala assim, a estrutura da muralha é de jaspe, mas é de ouro puro, o que significa que qualquer coisa que seja contrário à limpeza e à transparência não entra nessa cidade. Ele diz mais, no verso 27, nunca jamais penetrará coisa alguma, nem o que pratica abominação, nem, por exemplo, Provérbio diz que há 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Um irmão que fica jogando um irmão contra o outro. Você gosta de ter os seus filhos, e aí ele vem, pai, TTT, porque o outro lá, e o outro vem, não, pai, TTT, e vira aquela intriguinha na Terceira Guerra Mundial dentro de casa, vai apanhar todo mundo aqui, porque eu não quero ninguém jogando um contra o outro aqui. Deus não gosta disso na sua família, ele abomina. Então, não é para entrar na cidade celestial. Se a gente está entrando para lá com práticas de abominação, é melhor a gente começar a abandonar. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ele diz mais, não só aí, mas anteriormente, no verso 7, do capítulo 21, vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Todavia, covardes não entram na cidade celestial. Não tem o que fazer, irmãos. Tem gente que, por mais, como é que fala? Politicamente correto que seja, se nós vamos evangelizar, se nós vamos viver, nós temos que dizer, pode entrar que as portas estão abertas, mas isso aqui você precisa deixar do lado de fora da cidade. Porque se você quiser entrar com isso daqui, você não entra. Não entra covarde, não entra incrédulo, não entra abominável, não entra assassino, não entra impuro, não entra feiticeiro, não entra idólatra com os ídolos do lar, não entra mentirosos, e a lista é grande, 1 Coríntios e tantos outros textos. Respeitar as pessoas para entrar na igreja com desejo de entrar na cidade celestial não significa aceitar todas as coisas, porque nessa cidade não entra todas as coisas. Não é porque eu não quero, é porque Deus mesmo não vai deixar. Eu não posso dar falsas esperanças às pessoas. Faz o que você quiser, vem do jeito que quiser, não importa a sua vida, tanto faz porque Deus é amoroso. Existe um conceito já lá no Antigo Testamento e que reverberou no Novo Testamento. Se Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então bora pecar mais para sermos mais agraciados. Isso é uma heresia pelos nicolaítas, que tentavam ludibriar a igreja com esse tipo de pensamento falacioso. Faz o que você quiser da sua vida, porque Deus é gracioso, a graça de Deus abençoa, Deus abre as portas do coração, Deus aceita todas as pessoas, desde que mudem segundo as regras dele. Não tem o que eu fazer, é assim que funciona. Eu digo isso nas entradas das pessoas na igreja, você pode entrar,
Se você insistir em práticas, insistir, como o Rômulo, cadê o Rômulo? Tem em algum lugar? Rômulo, se você entrar e insistir, não insiste não, irmão. Porque pecar é uma coisa, abraçar o pecado é outra. Aí você insiste em viver daquele jeito, aí a gente chega e diz, meu irmão, convidado para entrar, convidado para sair. Ai, que grosseria. Não entra no céu, irmão. Aqui é um substrato do que vai ser o céu. Se nas nossas negociações na praça pública precisa ter clareza, nós precisamos, na clareza, com todo respeito, com tom adequado, dizer que as práticas não entram, e se eventualmente algum irmão for pego em algum erro, segundo Gálatas, capítulo 6, verso 1, ele diz, vós que sois espirituais, ortopetizai-o. Interessante. Vós que sois espirituais, corrigi-o. Correção ali é literalmente de onde vem o verbo ortopedia. O cara foi quebrado na alma. Pode vir, mas eu vou consertar. Vai doer, mas eu vou consertar. Assim não fica. Tem muita gente que confunde graça com permissividade. Graça com libertinagem. E nem graça é legalismo. Apenas se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, com o Espírito Santo de Deus, onde outras coisas que o Espírito Santo de Deus traz é domínio próprio, é a linguagem adequada, é o tom certo. Por isso fazer uma correção de alguém, às vezes de maneira colegiada, funciona, abençoa, porque às vezes um está fora do tom, o outro diz, olha, o tom é mais para cá, é o ré, é o dó, você está desafinado. No reino celestial, essa música não canta, você está de outro jeito, segura aí, vai beber uma água, volta, e a gente começa, mas tem que ter peito e coragem. Paulo diz isso, não tem ninguém com coragem para pegar essas pessoas que filho e pai se deitam com a mesma mulher, bota para fora da igreja. Ai, não entra na cidade celestial. Aquele, bota para fora de que jeito? A gente não é determinadas igrejas, não vou dizer o nome, né, mas tem igrejas que é uma igreja ariana, na atualidade, que não tem correção. O que tem pecou, está excluído. Aquele que, eu nem vou dizer o nome, mas está errado. Mas tem gente, não é isso que ele está propondo. Ele está propondo, vós que sois espirituais, ortopetizai-o. Aquele que muitas vezes repreendido, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura, Provérbios 29, 1. Tem um camarada que eu disse a vocês, quebrou, acho que é antebraço que fala, tá certo assim? Acertei? É antebraço aqui? É essa parte primeira aqui, tá bom? É antebraço, o camarada quebrou, aí pega um camarada, pensa num trem forte, chega lá no ortopedista e diz, resolve aí. Aí ele disse, nós temos duas soluções, ou leva para o centro cirúrgico, e a gente opera e põe um monte de pino, você segura e eu ponho no lugar. Ele, não, eu seguro. Acho que o filho falou para ele, você está maluco? Não, eu seguro, vem cá, tá, segurou o filho, põe no lugar. Doeu, resolveu. Isso tem que acontecer na igreja? Na igreja que não faz isso, ela se perde completamente. Com um espírito de brandura. E cuide para que vocês mesmos não sejam tentados pela tentação que vocês estão corrigindo. Mas tem que ter correção. Interessante, né? Então, a igreja, literalmente, a Nova Jerusalém, ela é verdadeiramente, mas ela é também graciosamente. A graça de Deus deve ser exercida no meio de nós. Se isso acontecer, ele diz que existe uma abertura, mas também tem a muralha. Em outro lugar, deixa eu achar aqui, tem os anjos, que literalmente não permite, lá no verso 12, tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. Bom, se for os 12 apóstolos, não entra se estiver contrário ao ensino apostólico. Se for anjo, Miguel, sei lá mais quem lá, essa galera aí, você lembra lá dos querubins, né? Querubins olhando lá a tábua da aliança colocada, do propiciatório, lembra disso? Não é? Lembra do véu que se rasgou, que foi bordado por 4 vezes, foi mandado fazer isso, a imagem de um querubim? Por quê? Porque quando Deus colocou o querubim na porta da entrada do Éden, ele diz, o querubim não deixa entrar. Nunca ninguém entrou. A não ser quando veio outro, que tem a chave mágica, e entrou no Santo dos Santos,
E aí rasgou o véu de cima a baixo, e aí colocou mais ou menos como aqueles rituais, que furam e põe o sangue, e a coisa vivifica. Foi exatamente isso que aconteceu, e as portas se abriram, mas continua com 12 anjos com cada uma delas. Não entra. Há uma inacessibilidade por causa da muralha, há uma inacessibilidade por causa dos anjos, há uma inacessibilidade por causa da clareza. Então, a gente deve, esse é o convite para cada um de nós, se não entrou, entre com pública profissão de fé. Faça a sua pública profissão de fé, porque as portas da cidade ainda estão abertas. Só que não esqueça, entre, mas saiba que a gente pode entrar do jeito que está, mas jamais ficar do jeito que nós estamos. Terceira e última coisa, verdadeiramente, graciosamente, mas também, que interessante, preciosamente. Veja o que aqui diz, os versos falando do fundamento. No verso 19, os fundamentos da muralha, fundamento do muro. Geralmente, muro é um negócio mais... Eu não entendo nada de construção, mas deixa eu chutar aqui. O muro, quando você constrói, é um negócio mais bruto, tosco. Não vai pegar, construir um muro como a gente fez, acho que para ir para Caldas Novas, tinha uma chácara lá, murada, velho, com coluna a cada 2 metros ali. Tá com cara de desvio de dinheiro enorme aquele negócio ali. Porque ninguém faz isso, velho. Muro gigantesco, assim. Não sei, não, beleza, deixa eu tocar o barco aí, porque eu não conheço, né? Mas o fundamento da cidade é de pedras preciosas. O que significa que há na cidade, inerente a ela, uma preciosidade, um valor. Porque se o fundamento do muro, você imagina da cidade, se o fundamento do muro é de pedras preciosas, essa cidade é de um valor gigantesco. Só que tem muita gente que não percebe o valor dessa cidade aqui e agora. Nós nos enganamos, por exemplo, quando brigou lá e eles foram para outro lugar para não brigarem os pastores, e um olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra. E disse, caraca, velho, eu vou entrar nessa cidade aqui, cidadão, maior... como é que fala uma cidade grande? Esqueci o nome agora. Maior metrópole, obrigado. Uma metrópole gigantesca, a cidade é bonita, hein? Dá uma olhada lá, que isso, velho, vou entrar nessa cidade lá. E se engana, porque lá a cidade era bonita por fora, mas era feia por dentro. É interessante, porque na cidade de Deus, ela é bonita por fora e também bonita por dentro. Só para a gente ter uma noção que por dentro as coisas também são belas. Estou chegando no final, tá bom? Tem um texto que diz assim, um profeta estava preocupado com as maracutaias no meio da igreja. Aí, ele diz assim, fica tranquilo, porque a glória do Deus de Israel está ali. E ele disse assim, filho do homem, fica frau. Na Bahia a gente tem essa expressão lá, né? Frau, acho que em alemão é esposa, né? Mas fica frau, tá? Fica tranquilo, beleza? É uma gíria lá no povo baiano. Pelo menos onde eu morei, tá bom? Fica tranquilo aí, filho do homem. Levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, a entrada. E disse-me ainda, filho do homem, o que essa galera está fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda abominações maiores. Não está em Apocalipse não, tá, gente? Eu estou citando outro texto aqui, beleza? Aí ele diz assim, ele me levou à porta do átrio, olhei e tinha um buraco na parede. O que você faz com um buraco na parede? Tampa. Compra cimento lá, passa, reboca, ninguém vê nada. Ele fez o contrário. E me disse, filho do homem, cava na parede. Eita! Cavei na parede e tinha uma porta. Parece um negócio de Harry Potter. Agora está entrando na porta mágica. E disse, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. De que jeito? Escondido. Teve que quebrar a parede, teve que abrir a porta. Ninguém via, mas a prática estava lá. Mas Deus via.
Cava o buraco porque eu estou vendo o que a galera está fazendo, escondido. E ele diz assim, envie toda forma de répteis, animais abomináveis, ídolos da casa de Israel, pintados na parede a todo redor. Eu não mandei fazer isso, só terás um Deus diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Por que vocês estão fazendo essas coisas? Idolatrando e adorando outros deuses. Eu não mandei que essas práticas acontecessem. Bom, já que Deus não quer que a gente faz escondido, põe lá um cômodo secreto e ninguém vê. E ele diz, filho do homem, eu estou vendo tudo aí, mas ele diz ainda mais, entrei e vi toda a espécie dessas coisas, 70 homens dos anciãos da casa de Israel, a liderança da igreja. Curioso, né? Deus, quando foi distribuir o espírito que havia em Moisés, para dirigir o povo a aproximadamente 6 milhões de pessoas, o espírito que tinha em Moisés, ele distribuiu em 70 homens. Gente ponta firme. Gente que dá para confiar no taco, gente que não arrega quando o fogo acontece, gente que está lá para dirigir a vida da igreja. Essa galera é quem estava escondido na maracutaia fazendo coisas que Deus está dizendo. Eu estou vendo tudo isso aí, mesmo para cima de Moá. Continua. Ele diz, Jazanias, filho de Safã, parece um safado, que estava no meio deles, e estava em pé diante das pinturas, tendo cada uma na mão o seu incensário, dirigindo os incensos das pinturas, subia o aroma da nuvem de incenso, e me diz, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, nas suas câmaras, pintadas de imagens, coisas escondidas? Ele diz, fica frau, pois o Senhor não nos vê, eles diziam, o Senhor abandonou a terra, eles diziam. Eu estou vendo tudo, disse o filho do homem. Tornará a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. Ali havia mulheres assentadas chorando a Tamuz, uma deusa lá. E disse-me assim, tanto faz, né? Um deus ou outro, tudo é Deus, é falso. Filho do homem, verás abominações maiores do que essa. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar, cerca de 25 homens. Eu me lembro de Davi, me lembro de Gideão, não, diminui, está muita gente aí, vamos para a briga? Diminui, é só gente que você vai, o cara vai para morrer, vamos para cima. Tinha 25 homens, veja o que eles estavam fazendo, não só 70, 25 homens representando o povo, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adorando o sol, virados para o oriente. Que coisa triste. Eles esqueceram de perceber que na casa de Deus existe um aspecto de preciosidade, e eles foram buscar essa preciosidade em outros lugares. Eu termino dizendo que no Novo Testamento, quando a verdadeira pérola apareceu, há várias parábolas dizendo um homem foi, vendeu tudo que tinha para possuir aquela pedra. Por quê? Porque ele entendeu que aquela pedra é mais preciosa do que qualquer outra coisa que ele podia possuir na vida. Tem gente que não abraça a fé em Cristo Jesus, tem gente que não está se preparando para morar nos novos céus e na nova terra, tem gente como os 70, tem gente que como os 25 estão com práticas que estão, entre aspas, protegidos numa parede, fechados numa porta, e ainda dizem no seu coração, Deus não vê absolutamente nada, Deus abandonou cada um de nós, podemos fazer aquilo que a gente bem entende. E Deus diz, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Tem uma plaquinha, quando a gente vai em determinados lugares, que diz assim, sorria, você está sendo filmado. E às vezes nem tem câmera nenhuma, né? Só para migué. E alguém já disse que ética é algo que nós praticamos, mesmo quando não tem ninguém vendo. Não é como eu fazia quando era menor. Meu pai comprava uma lata de leite Itambé de 60 quilos. 30? 60, isso mesmo. Aqueles latão grandão assim. E aí ele dizia, não mexa. Eita, põe um leitinho em pó com todinho, hein? Um Nescauzinho, tá? Põe um açúcarzinho, mistura e manda pra gente. É isso, fez eu sobreviver, mano. Olha, cheguei aqui, os todinhos é massa. Meu pai saiu, ó, lá no todinho, meu irmão, ó, lá no leitinho lá, e ficava só olhando nos umbrais das portas, das janelas, para ver se o papai não vinha. Quando ele terminava de comer, eu falei, eita, aqui, aí botava só um pouquinho de água para ficar meio molhadinho assim, como, eita, coisa boa, o filé do mundo. Aí terminava, ia lá, o que a gente fazia? Fechava, colocava o pozinho
pozinho lá, tudo certinho, do leite em pó, lavava a xícara para ninguém ver, e nós velhos daquele jeito, fazendo mentiroso na maior cara de pau. Ou, se quiser, vai comprar pão. Nossa, era o máximo para ir poder andar de bicicleta. Eu vou. E aí eu pegava a bicicleta, ia lá comprar pão. Mano, tinha um pão de coco que eu olhei como gato de botas, olhava com aquele desejo de dizer, esse pão de coco é a glória. Mas eu nunca tinha dinheiro para comprar o pão de coco. Aí eu aproveitei aquele dia e falei, hoje eu como, aquele pão de coco não me escapa. Fui lá, comprei, me dá 7 varas, bengala, lá eles chamam de vara, né? Dá 7 varas aí, e me dá um pão de coco. Ei, rapaz, mas eu comi, nunca me esqueci desse pão de coco, eita coisa boa. Fui para casa, dei as 7 varas, mãe perguntou para mim assim, minha mãe que era boa, né? Perguntou assim, cadê o troco? Tá aqui. Você comprou mais alguma coisa? Não. E essa cara cheia de coco? Eu falei, ai meu Deus, não acredito. Eu esqueci de cavar, de colocar parede, esqueci de colocar porta na minha mentira. Pensa no cara mentiroso. Mas eu não era crente, tá, gente? Tem gente assim, dentro da igreja. Eu queria desafiar cada um de nós, eu não sei como é que você olha isso, mas às vezes eu olho com preocupação em relação a mim mesmo. Porque a Nova Jerusalém, ela é construída verdadeiramente, só entra a verdade. A gente vai ter que achar um jeito. Qualquer povo de Deus vai ter que fazer isso. Achar um jeito para que as nossas relações sejam como de ouro, limpas como cristal. Às vezes a gente se estranha na hora de falar a verdade, não é assim? Mas o que a gente acontece? Para de falar a verdade. Não. Acha o melhor jeito, acha o melhor tom, acha a melhor maneira. A verdade precisa fazer parte das nossas relações. Na nossa praça pública, ela precisa existir. Mas ela também foi construída graciosamente. Pode entrar, irmãos. Faça a sua pública profissão de fé. Alguns já pediram aí, nós vamos ter semana que vem, batismo de profissão de fé, recepção de membros, por transferência a pedido. Faça a sua pública profissão de fé. Ainda a cidade está aberta. Mas não se engane. Não é legalismo, porque eu não quero. Não dá para viver de qualquer jeito dentro dessa cidade. A cidade é limpa. A estrutura dela é limpa. E por que isso? Porque também a cidade ela é preciosa, absolutamente preciosa. O que significa dizer? Irmão, você tem certeza que você vai ficar... Sabe, Silvio Santos, aquele programa que o camarada entrava e colocava um tampão nos ouvidos, tinha um monte de prêmios, ele só tinha que responder sim ou não. Lembra disso? Aí o cara ia, olha lá, e aí, povo? Tem... Aí quando acendesse a luzinha, tinha que responder. Uma geladeira de último tempo, 2 portas, 3, entra no templo de Salomão, trem ninja, tem um anjo lá dentro e tal. Você quer essa geladeira? Sim. Tem certeza? Sim. Ganhou a galera. Tem um chaveiro quebrado. Você troca a geladeira por um chaveiro quebrado? Tem certeza, camarada? Troca a geladeira que vai lá no templo de Salomão, que é ninja, tem até um anjo lá dentro lá. Você troca por um coisa quebrada, um chaveiro? Sim. A galera, não faz isso não. Ele disse sim. Porque ele não conseguia ouvir e pelo menos ele não sabia a troca que ele está fazendo. O problema é que tem muita gente que está vendo e está trocando a geladeira por um chaveiro quebrado conscientemente. Não faça isso. Não tem nada mais valoroso na nossa vida para conquistar do que Jesus Cristo. Nada. Se você quer ensinar seus filhos, ensine a respeito do valor do reino de Deus. Não só do valor de ganharmos dinheiro aqui, é importante, mas o valor do reino de Deus. Para que o filho aprenda que vale a pena abrir mão de qualquer coisa por causa do valor do reino de Deus. Porque a Nova Jerusalém é verdadeira, a Nova Jerusalém é graciosa, mas a Nova Jerusalém é preciosa. Não se troca ela por absolutamente nada. Eu não sei como é que você está, mas eu sei como é que eu gostaria que você estivesse. Pense bem, você precisa retornar, porque você está indo para outro lugar, retorne. Na boa, dá tempo ainda. Agora, se você tem a plaquinha e diz para lá, preste atenção. Se a gente não está colocando em determinadas câmaras escondidas, práticas, dizendo que Deus não está vendo, Deus está dizendo, bicho, cava o buraco aí, eu estou enxergando tudo isso. A nossa vida deve ser uma vida de clareza e de pureza. Que Deus nos abençoe e nos ajude a abraçar a Nova Jerusalém, a novos céus e nova terra. Graciosos, verdadeiros
e preciosos. Vamos orar? Põe a sua cabeça. Como eu gosto de fazer, Jesus é essa preciosidade. Qualquer um dos irmãos que são membros da igreja aqui, podem vir aqui à frente para orar por nós, agradecendo por tudo que nós ouvimos. O microfone está aberto aí, o pessoal da mesa, obrigado. Vem aqui e agradece a Deus pela novos céus e nova terra, para que a gente aprenda a querer ir para lá. Mas para isso tem que prestar atenção nesses detalhes. Vamos ficar de pé? Alguém pode vir orar? E a gente vai encerrar o nosso culto, então, e eu oro impetrando a bênção no final. Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar neste momento, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, discernimento, e tendo a certeza, Senhor, do nosso alvo, que é o novo céu, Senhor, que é estar ao Seu lado. Amém. Não nos deixe, Senhor, nos perdermos nas nossas paixões, nos perdermos, Senhor, nos pecados de estimação, nos perdermos, Senhor, nos ídolos do lar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faça-nos, Senhor, entender que a nossa vida aqui é muito pouco perto do que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. É verdade, Deus. Dá-nos, Senhor, este amor, este desejo e essa vontade constante de estar ao Teu lado, Senhor. Amém, Jesus. Todos os dias na nossa vida, para toda a eternidade. É verdade, Deus. É o que nós oramos, Paizinho, no nome de Jesus. Amém.